Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo. Por aqui a gente debate opinião, informação, notícias e análise tática sobre o nosso Flamengo. Deixo o convite para você acompanhar o nosso canal, deixa o seu like, se inscreva, é muito importante a sua participação por aqui, beleza? Desde já agradecer a companhia de vocês. Falar sobre o Renato Gaúcho, exclusivamente sobre o Renato Gaúcho, essa relação desse trabalho dele hoje no Flamengo, que eu enxergo, na minha opinião, qual é o grande mérito do Renato Gaúcho. Inclusive, vou deixar o convite aí, a caixa de comentários estará aberta, se você quiser comentar e dizer o que você acha, qual você acha que é o verdadeiro mérito do Renato Gaúcho. É claro que muitas pessoas elas vão passar pela questão mais subjetiva, que é a questão da ambição, que é a questão da confiança, que é a questão de acreditar no jogador, que é essa simbiose, que é essa relação treinador-atleta, esse processo de confiabilidade. Dar confiança, dar mais segurança ao atleta. Agora, na minha opinião, sim, ele ajuda com essa questão mais motivacional de auxiliar o atleta, de passar confiança a ele. Agora, o jogador só tem confiança por ter resultado, né? E só tem resultado por ter confiança. Se não conseguir esse resultado, não tem jogador que ganha confiança. E se também não tem confiança, é porque não tem resultado. Então, uma coisa fica atrelada à outra. Então, os resultados coletivos, eles ajudam, obviamente, essa relação de confiança individual de cada atleta. Mas só que eu não vou trazer para vocês a questão que é um pouco subjetiva, eu vou trazer uma questão objetiva. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês na prancheta, que é uma questão tática. Então, quando a gente acaba abreviando e fica resumindo muito o Renato Gaúcho na questão mais verbal, né? Eu acho que ok, perfeito, ele alimentou isso na carreira dele, esse modo um pouco mais charlatão, de só vamos, eu não estudo. Ele alimentou esse personagem, então inclusive quando tem uma grande parte do público, seja de torcedores ou seja o pessoal da imprensa, que continua, né, falando dessa questão, eu acho que não estou errado, porque isso foi alimentado inclusive pelo próprio. O Renato Gaúcho fez questão de mostrar isso, mas tem uma questão tática ali. Tem uma questão tática desse Flamengo e tem uma questão mais do que tática, é uma questão de filosofia de jogo e uma relação de assim... Literalmente, o Flamengo ele dá um passo para trás para dar 2 passos para frente, taticamente, inclusive. O Renato Gaúcho, desses últimos treinadores que passaram, né, o Domi e o Rogério Ceni pós Jorge Jesus, ele é o mais convicto de que não está fazendo questão nenhuma de copiar o Jorge Jesus. Ele não faz questão nenhuma de repetir o trabalho do Jorge Jesus, apesar de haver uma análises viciantes que sempre buscam o Jorge Jesus em tudo de bom que aconteceu pós ele. Inclusive, falando no início do trabalho do Renato Gaúcho, já estavam falando quais semelhanças eu trouxe aqui no canal, vai estar aqui. Se você quiser ver, você vai ver que não tem semelhança. A semelhança ela é mais subjetiva, mais uma semelhança de ambição. Taticamente não tem semelhança nenhuma, mas algumas pessoas, eu não sei se é o torcedor que alimenta o jornalista, a mídia, a falar essa bobagem, ou se é a mídia, o jornalista, que alimenta o torcedor a falar essa bobagem. Porque não tem absolutamente nada parecido, questão de conceito de jogo e tal. Isso é legal porque mostra que pode vencer de formas diferentes. E quando eu olho o trabalho do Domi, o trabalho do Rogério e hoje o trabalho do Renato, numa questão tática, o Renato não faz questão nenhuma de copiar o trabalho do Jorge Jesus, não tem essa tentativa frustrante que passa aí, eu falo de Rogério Ceni, que logo chegou e falou, vamos tentar fazer o que o Jorge Jesus fazia, vamos tentar repetir. Meu camarada, se tu não consegue fazer, tu não vai, não adianta querer copiar, fica um sósia mal feito, uma caricatura, de fato. Então foi o melhor momento até do Rogério é quando ele tenta parar de ficar seguindo os mesmos conceitos do jogo de Jorge Jesus, ele tenta mudar alguma coisa lá. E o Domi já vem numa outra questão, e é aquilo, né? Quando ele chega na apresentação e fala que queria ganhar de 5-4, né? Ele só cumpriu metade, né? Só os 4 que ele tomava, que ele cumpriu os outros 5. Enfim, também teve muitos problemas, teve uma mudança de ruptura, enfim. E aí vem o Renato, sem fazer questão nenhuma de copiar o trabalho do Jorge Jesus, já joga no 4-2-3-1, que é a forma dele enxergar o jogo, e aí, principalmente, um Renato que arma um Flamengo adaptável, como eu até tenho falado, né? É um Flamengo camaleônico. É um Flamengo que ele sabe da sua força, ele sabe da sua estrutura de jogo, mas só que em determinada circunstância do jogo, em determinado resultado, em qual estádio for, contra quem for, não importa. Ele muda a sua forma de jogar. Então, e a gente fala de mudança, não é a mudança da marcação, ela continua individual, não é a mudança da organização ofensiva, que é um Arrascaeta com liberdade, com bastante jogo pelos lados, com o Everton pelo lado direito, Bruno Henrique, com o Gabigol se movendo, não é isso, é a mudança do seu bloco. E isso, assim, eu falo com maior tranquilidade, porque é aquilo que eu já vinha debatendo e falando há muito tempo sobre o senhor Domi, que tomava a porrada do Galo de 4 lá, porque ele queria jogar da mesma forma que jogava contra a Chape.
que o Rogério Ceni, em alguns momentos, podia dar um passinho mais para trás e aí ficava aquele jogo de bate-volta, 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 bate-volta. O Renato Gaúcho, de uma forma simples, ele não faz questão de o jogo ser bate-volta, ele abdica, se assim for necessário, de controlar o seu jogo, e aí ele joga na reação. E isso tem feito o Flamengo pontuar. Jogo emblemático, na minha opinião. Grêmio é um jogo que o Flamengo joga na reação, um jogador a menos. Jogou melhor na reação do que na trocação, 11 contra 11 na trocação e com um jogador a menos na reação ele jogou melhor. Olímpia na Libertadores, ampliou uma vantagem contra o São Paulo, goleou o São Paulo dessa forma e agora, recentemente, também fez essa vitória do Palmeiras quando ele joga na reação, de acordo com as circunstâncias, com as suas peças. E aí a gente vai falar de bloco baixo, médio e alto. Bloco alto, aquela busca insaciável para você buscar sempre lá dentro do adversário, espremer a saída de bola. Isso aqui, meu camarada, se não for bem feito, se for de uma forma descoordenada, desorientada, isso aqui na verdade é um flerte para o adversário parar aqui dentro de você. Então, fazer isso aqui é bonito, fazer isso aqui esteticamente é bacana, mas tem que ser bem feito. Mal feito, não adianta ser feito. Então, um bloco alto nem sempre o Renato Gaúcho faz isso. Bloco baixo já é mais aquele Deus nos acuda, vamos lá, vamos tentar tirar de qualquer jeito. É o ônibus, né, que a gente acaba brincando, estacionou o ônibus, vai lá tentar de qualquer forma, todos lá atrás, criar numerosidade. O Renato não faz isso, não é um Flamengo que se abdica totalmente da bola. É simplesmente o que a gente já vinha debatendo há muito tempo aqui no canal, que era necessário em alguns jogos, é o Flamengo no bloco médio. É um Flamengo esperando o erro do adversário e um Flamengo que utiliza a velocidade, sobretudo, dos jogadores de maior característica. Esse tem sido o Flamengo do Renato Gaúcho. Esse é o mérito do Flamengo do Renato Gaúcho, enxergar e ter a humildade que nem sempre ser o protagonista é sinônimo de vitória, é sinônimo de 3 pontos. Então ele espera agora o erro em alguns determinados jogos e explora o contra-ataque. Segundo o Instats Futebol, o Flamengo é o time da Série A que mais cria letalidade, é o Flamengo que mais cria situações claras de finalização e assim gol em jogadas no contra-ataque. Então ele até ultrapassou outras equipes que tinham até como referência, entre elas, por exemplo, o Palmeiras. Mas quando o Flamengo faz, ele consegue finalizar até mesmo usando as características desses jogadores. Então ainda voltando naquele cenário, né, do controlador, da trocação, é um Flamengo que hoje abreviou um pouco mais o seu controle de jogo, mas só que sem dúvida nenhuma ele potencializou a sua agressividade. É o Flamengo mais agressivo nos últimos anos, sem sombra de dúvida. É um Flamengo que para dentro da área buscando essa velocidade com essa característica. Então eu acho que o mérito hoje do Renato, o verdadeiro mérito, além de todas essas subjetividades, questão de confiança, de dar moral pro jogador, é a questão tática, ele conseguir se adaptar, ele não ter vergonha, essa palavra, de não necessariamente o protagonista do jogo, mas ser o protagonista do placar. E a gente vai falar de estética de jogo, que é algo extremamente subjetivo. Eu admiro e, cara, com todo respeito àquele torcedor do Flamengo que pode falar assim, William, eu não quero saber de vencer, eu quero saber de jogar bonito, eu quero saber da estética do jogo, eu quero mais do que o resultado, eu quero a forma que é criado esse resultado. Se não vier, tá lindo, porque pra mim é estética. Cara, meus parabéns, você é bem espirituoso, eu ainda não cheguei na sua evolução. E aqui eu falo pra vocês, o William, jornalista, crítico, analista, o William torcedor. O jornalista, analítico, crítica, questionador, repórter, ele precisa de mais. Ele quer saber por que faz isso, por que faz aquilo, por que não faz aquilo. A estética do jogo, para isso, é importante. Agora, jornalista, eu, torcedor, que está falando agora, inclusive, com vocês, é resultado, meu amigo. Tô felizão, tá ganhando no contra-ataque e assim a gente vai ser campeão. Se tiver que jogar no contra-ataque e ser campeão, ótimo. Se tiver que jogar na defesa e ser campeão, ótimo. Se tiver que jogar no ataque e ser campeão, ótimo. Se tiver que jogar no ataque e não ser campeão, então não jogue. Diferente. Peso diferente. Não é querer romantizar, mas o importante também é taça, né? Então, galera, obrigado aí mais uma vez pela participação, pela companhia de vocês. Deixem o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso. Além disso, pode ter outros fatores que vocês podem vir a lembrar e traz aqui pro nosso canal. Forte abraço a todos vocês, se cuidem, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.